a morte. A vitória sobre a morte. Todos nós que aguardamos a redenção, todos nós que aguardamos o dia da manifestação do Senhor, usufruiremos e seremos participantes desse resultado glorioso. Se o Senhor, quando vier, nós não estivermos vivos, acontecerá isso conosco. Esse corpo mortal, esse corpo corruptível, esse corpo falho será revestido de corruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. E como diz o apóstolo João, nós o veremos como ele é. Nós também seremos como ele é. Nós também teremos o nosso corpo glorioso, assim como Cristo também possui esse corpo glorioso agora. Essa, irmãos, é a vitória, é o sinal da vitória do Senhor Jesus na cruz. A vitória sobre a morte. A vitória que ele conquistou em favor de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor por esse benefício. Partindo já para o último ponto da nossa meditação, irmãos, no versículo 54, nós vamos ver que um sinal da vitória de Cristo está na vitória da confissão. Verso 54, que diz: o centurião e os que com eles aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. O texto nos apresenta, irmãos, um personagem completamente improvável. Um centurião romano, um oficial do exército imperial, comandante de cerca de 100 soldados. Alguém que até aquele momento representava não só o império que oprimia, que massacrava, mas também alguém que tinha uma ignorância espiritual que representava, vamos dizer assim, a ignorância espiritual dos gentios, daqueles que não conheciam o Deus de Israel. Mas perceba como Deus, até nesse momento, ele pode conduzir os eventos de maneira soberana. Aquele homem que esteve encarregado de supervisionar a execução de Jesus, aquele que muito provavelmente viu, não só viu, mas também ouviu todo o escárnio, toda a zombaria, o sofrimento de Cristo, que viu todo o processo de massacre, de espancamento, de como Cristo foi torturado, é justamente este homem que se torna uma das primeiras testemunhas da verdadeira identidade de Jesus Cristo no momento da sua morte. O texto nos diz que, vendo o terremoto e tudo o que se passava, todos os eventos sobrenaturais que acompanharam a morte de Cristo, a escuridão, o tremor da terra, o rasgar do véu, as rochas fendidas, aquele homem foi tomado por algo que o evangelista vai descrever como um grande temor. Esse temor, irmãos, não é simplesmente um medo, um receio, um pavor diante da situação estranha, mas carrega aqui a ideia de um temor reverente, um reconhecimento que estava diante de algo que ultrapassava a realidade natural. Não era um temor comum, não era um medo de andar sozinho no escuro, não. Era algo que mexia não só com sua mente, mas também com seu espírito, por saber e reconhecer que naquele momento algo de extraordinário estava acontecendo. Esse temor, irmãos, é o mesmo que acomete aqueles que na Bíblia percebe que estão na presença direta do divino, do sagrado, do eterno. Quantas vezes o Senhor, ao se manifestar, ou até mesmo o anjo do Senhor ao se manifestar, não despertava esse temor nas pessoas? E a primeira palavra do anjo, muitas vezes, a dizer era: não temas. Esse era o temor que tomou não só aquele centurião, mas como aqueles soldados. Não é simplesmente medo, mas uma consciência de pequenez, de reverência e de um assombro santo. E qual a conclusão que isso nos leva, irmãos? Juntamente com os soldados, aqueles homens estavam declarando que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, vejam que até mesmo um homem endurecido, um soldado romano, um homem acostumado à brutalidade, um homem acostumado à violência, ao massacre, ao sangue, ele tremeu e confessou. Confessou verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Se até ele, irmãos, reconheceu, como nós podemos, cercado de Bíblia, de igrejas, cercado de pregações,
permanecermos indiferentes à cruz de Cristo. Se um homem que estava acostumado com massacre, com injustiça, com coisas tão cruéis, reconheceu que o próprio Cristo, aquele homem pendurado no madeiro, não era mais um, era verdadeiramente o Filho de Deus, como as pessoas, diante de tantas mensagens, dias após dias, folhetos, links de transmissões, presença no culto público, como ainda algumas pessoas podem permanecer resistentes, indiferentes à verdadeira identidade de Jesus. Aquele que foi desprezado, cuspido e crucificado, é sim o Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos Reis. E a cruz não foi um sinal de derrota, foi um sinal de triunfo, um sinal de vitória. Até os inimigos foram forçados a reconhecer a sua identidade. Enquanto os discípulos haviam fugido e os líderes judeus zombavam, um soldado romano, representante do império que oprimia o povo de Israel, se torna a voz que proclama a verdade que os próprios judeus eles buscavam rejeitar. Meus irmãos, essa declaração não é algo pequeno. Ela é, na verdade, a mais alta confissão feita por uma boca humana até aquele momento no Evangelho de Mateus, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. O que é surpreendente nessa confissão é que ela não vem dos escribas, ela não vem dos fariseus, ela não vem dos sacerdotes, ela não vem nem mesmo dos discípulos, porque eles haviam fugido por conta do medo. Não, ela vem de um gentio, de um soldado romano. Isso é significativo, irmãos, porque aí nós começamos a perguntar por que Cristo suportou tudo isso? Por que Cristo, como diz Pedro, como ele falou para Pedro, embainha a tua espada, Pedro, ou você acha que eu não posso rogar ao Pai, ele agora me enviaria 12 legiões de anjos? Cristo tinha um poder para, com apenas um clamor, Cristo tinha um poder para, com apenas uma ordem, povoar aquele campo com anjos, prontos a guardá-lo, prontos a livrá-lo. Mas por que Cristo se permitiu sofrer? Por que Cristo se permitiu passar por todo esse processo de dor? Por que Cristo permitiu suportar as afrontas? Por que Cristo suportou os escárnios, as zombarias? O texto nos mostra, irmãos, porque o Evangelho, a cruz de Cristo, Jesus ele não veio apenas para os seus, a prioridade era os judeus, mas o Evangelho de Jesus era alcançar também aqueles que estavam distantes. A promessa de Deus é alcançar também aqueles que faziam parte do povo gentil. Isso era algo constante no Evangelho de Mateus. Jesus falando, por exemplo, fazendo referência à viúva de Sarepta, Jesus fazendo referência a Naamã, a homens que não faziam parte do povo de Deus, a homens que não faziam parte da aliança, mas que receberam os seus milagres, que foram abençoados. E Jesus, ele se coloca nessa condição, de que ele também veio para os gentios, de que ele também veio para aqueles que não conhecem ao Senhor, daqueles que não tiveram essa oportunidade de conhecer o Deus da aliança. Isso é significativo, irmãos, pois desde o início,